vocês. Bom, no vídeo de hoje eu gostaria de estar falando um pouquinho mais sobre mim e contando um pouco sobre meu testemunho de vida. No roteiro que eu fiz primeiro, eu estava pensando em colocar apenas o meu testemunho de quando eu era mais nova. Mas durante esses dias eu pensei um pouco mais e gostaria de estar falando um pouco mais sobre tudo, né? Tudo que já aconteceu na minha vida, na escola e tudo. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e bora pra história. Bom, eu não vou contar muito bem em detalhes, porque eu coloquei mais o alto da história para poder, né, ficar um vídeo interessante, mas também com alguns detalhes. Bom, a minha mãe me disse que com 2 para 3 anos eu fiquei doente e ela me levou no médico e o médico disse para ela que era apenas garganta, né, que ela podia tratar em casa e tudo. Ela foi, né, voltou para casa comigo e tudo, com o remédio que ele passou. Só que ela disse que eu não melhorei. Ela disse que passou mais ou menos uma semana e nada de melhorar e pelo contrário, estava só piorando. Ela disse que eu fiquei toda roxa e um lado meu ficou todo paralisado. Ela foi, me levou ao médico novamente e chegando lá o médico disse pra ela que eu tava com pneumonia e com água na pleura, né? Pneumonia com água na pleura. E se ela não tivesse me levado naquele dia, no outro dia eu amanheceria morta. Foi a negligência, né, daquele médico ali, porque ele não fez exame nenhum. Simplesmente ele me olhou e disse que era garganta e mandou retornar para casa. Só que, né, passando os dias, ela foi constatado que não era apenas, né, um problema de garganta. E então eu fiquei ali naquele hospital por alguns dias e fui transferida para outro. E no total eu fiquei internada por 22 dias. Mas graças a Deus, né, Deus, ele teve misericórdia de mim e ele me abençoou, esteve sempre presente comigo naquele hospital. Eu não lembro, não me recordo de nada, porque como eu era muito nova, eu não me recordo de nada. Mas a minha mãe me contando, né, eu resolvi contar esse testemunho e passar, né, para vocês, porque hoje em dia a gente vê muita negligência médica e a gente se espanta, né, porque é um profissional qualificado, né, ele fez ali sua faculdade, fez ali seus cursos e ele deveria ter, né, a responsabilidade de estar consultando a pessoa, tendo, né, atenção antes de diagnosticar alguma doença. Mas eu vejo isso como algo de Deus, porque como a gente vê na passagem ali na Bíblia que fala de Lázaro, quando Lázaro ele foi acometido de uma doença e depois 4 dias, né, Jesus foi ali e curou ele não, ressuscitou ele. E eu trago isso também para essa situação que aconteceu na minha vida, né, porque foi ali sim uma negligência médica, né, o médico ele não me observou como deveria, mas eu sei que Deus tinha algo maior naquele momento. Ele sabia, né? Porque nada acontece sem a permissão de Deus. Então ele permitiu que aquele médico falasse ali, né, que era isso, que era apenas uma garganta, para poder mais para frente eu estar agora, né, contando esse testemunho. E a gente tem que ficar maravilhado, né, com as coisas que Deus faz, as coisas que Deus permite que aconteça, porque às vezes na hora a gente não entende, né? Minha mãe pode não ter entendido no momento, mas hoje em dia, né, ela sabe qual era o propósito de Deus, que a gente nunca deve questionar. E se aconteceu ali, foi permissão de Deus e hoje eu posso estar contando esse testemunho para a glória dele. E não foi só isso, né, que Deus fez na minha vida. Por isso que eu falei no começo que eu não iria, que eu tinha pretendido contar só esse testemunho, mas pensando mais eu quis prolongar um pouco mais.
Bom, desde que eu era muito novinha, eu estudava, eu acho que desde os meus 6 anos que eu comecei a estudar, e eu tive que me mudar para Vespasiano, né, porque meu pai conseguiu um serviço aqui. E desde o primeiro momento, né, desde o primeiro momento não, porque quando eu entrei na escola, na primeira sala que eu entrei, eu fui colocada numa sala errada, e era uma sala abaixo da minha série, e eles confundiram e me colocaram nessa sala. E nessa sala foi o único momento que eu recordo que eu tive uma experiência boa dentro da escola, porque foi onde as crianças não me conheciam. No primeiro dia as crianças me receberam muito bem. Eu recordo ainda que tinha umas meninas que me chamaram, né, para poder passar o recreio junto com elas. E foi o único momento que eu me recordo, assim, que eu falo, nossa, foi muito bom. Falo em relação a pessoas, em relação a mim, porque eu sempre fui uma boa aluna, sempre gostei de estudar. Só que em relação às pessoas comigo, eu nunca tive nunca tive não, porque eu sempre tive alguns amigos, né? Digamos assim, porque era sempre grupos, sempre a escola foi dividida em grupos, não sei se ainda é assim, mas normalmente com quem mais você tem mais amizade, mais afinidade, você sempre forma aquela panelinha, né, famosa panelinha. E até o terceiro ano eu não tinha, nunca tive esse negócio de panelinha, porque como eu sofri muito bullying na escola, eu sempre que chegava um novato eu acolhia, porque às vezes a pessoa não conseguia se adaptar aos grupos. E então eu fui fazendo disso um grupo, né? As pessoas que chegavam, que ninguém acolhia, eu formava aquele grupão, né? E desde que eu pisei na escola, né, tirando essa sala que eu entrei, que foi a única sala que me acolheu, as crianças que me acolheram, desde que eu me lembro, né, que começou quando eu entrei na outra sala. Teve uma vez que eu tive que mudar de sala, porque acho que a professora no dia não tava, não lembro bem. Sempre tinha piadinhas, zoação, e às vezes eu nem conhecia as pessoas, mas elas me zoavam. E o fato que mais me marcou foi quando, eu acho que foi a partir do primeiro não, a partir do nono ano, se não me engano, que tinha dois meninos na sala, mas tinha um que sempre pegava no meu pé, sempre pegava no meu pé. E sem motivo, porque, tipo assim, as pessoas zoavam ele, aí ele parecia que gostava de descontar em mim, eu não entendia bem isso. Ele sempre me zoava, sempre fazia piadinhas. Como eu disse no outro vídeo, eu vou deixar aqui no box de informações aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link falando sobre a minha transição, por que eu alisei meu cabelo e tudo, e eu vou deixar aqui embaixo pra você estar conferindo. Então, tipo assim, lá eu falo um pouco que eu tinha, meu cabelo sempre foi assim, né? E a minha mãe, ela sempre trançava meu cabelo. E por esse motivo também, era um dos motivos que eles me zoavam muito, colocavam apelidos que nem vem ao caso falar, né? E eu sempre passei por cima daquilo. Eu, tipo, na escola eu me dava uma de forte, falava que não tava nem aí, que não me importava. Mas dentro de mim, Deus sabia que eu me importava. Porque eu cheguei em casa, né, falei pra minha mãe tudo que acontecia, nunca deixei ela por fora disso. Sempre falava pra ela, né, que acontecia na escola, as zoações, ela viu chorando e tal. Ia na escola, mas também não conseguia resolver muito, porque chegava lá, os meninos pegavam e não falavam nada, fingia de bobo. E a diretora às vezes não sabia lidar com aquela situação. Ela devia saber, mas nunca resolveu. Até pelo fato da minha fé ocorreu situações que professoras não gostavam muito. Tipo, quando eu ia falar algo em relação ao que eu acredito, as pessoas falavam, ih, lá vem, já vai começar a falar disso e tal. E até nas situações das aulas de inglês, porque a minha professora sempre colocou para poder estar falando sobre Halloween. E tipo, ela aceitava, eu vou colocar entre aspas, porque pra mim ela nunca aceitou. Ela aceitava de eu estar apresentando o trabalho de forma diferente, explicando porque eu não era a favor disso, porque a gente crê que não, né, que eu creio também que não é importante, não é pra mim algo que agrega, né, na minha vida espiritual, pelo contrário, porque a gente vê, né, como
O inimigo, ele tenta de tudo quanto é forma colocar dentro das escolas coisas que não são de acordo com a palavra de Deus. E eu apresentava meus trabalhos de inglês sempre falando por que eu era contra aquilo. E a professora sempre falava que era a favor de eu colocar de eu expressar minha opinião. Só que teve uma certa vez que ela virou pra mim e falou assim: ah, mas você não faz, mas o aluno do lado, da sala ao lado, o pai dele é pastor e ele participa porque ele sabe que é uma atividade extracurricular, é uma atividade que está na grade curricular. Aí simplesmente eu falei pra ela: olha, na Bíblia fala assim, que a gente tem que fazer segundo, na Bíblia fala em Eclesiastes, que a gente deve fazer tudo quanto o coração da gente mandar a gente fazer. Sim, na Bíblia fala isso. Que a gente deve fazer tudo quanto o nosso coração mandar. Só que fala também que de tudo aquilo que a gente fazer, a gente vai prestar conta. Então eu não me sentia à vontade para poder estar falando sobre aquele tema abertamente, falando que, não, eu sou a favor, porque eu não era a favor. Então, eu não achava que ela fazia isso, falava que concordava, mas para mim ela não concordava. Mas essas foram as coisas que mais me marcaram. Zoações por causa do cabelo, zoações por causa da minha fé, zoações por causa de tudo. E teve um episódio que também que aconteceu, que, como eu disse, eu sempre fui uma aluna muito aplicada. E aconteceu de, tipo assim, toda vez eu passava no terceiro bimestre em todas as matérias. Então no quarto bimestre eu já ficava mais livre, às vezes se alguém precisasse de ajuda, eu ajudava. Aí, esse eu acho que foi o fato que mais me marcou, porque ele percorreu, acho que se não me engano, do final do segundo bimestre, do primeiro ano, ou do segundo, que eu não me lembro. Mas eu acho que foi do segundo ano até o final da minha vida escolar, né? Que foi o terceiro ano. Os meninos, né? Uma menina em específica, eu, tipo, tinha passado já em todas as matérias. E então eu fazia as provas, mas por fazer, né? Pra cumprir mesmo aquele tempo que eu tinha que estar na escola. E a menina falou um apelido, que nem vem ao caso falar. A menina falou um apelido e até a professora repetiu na brincadeira. Tipo assim, eu vi que não teve intenção. Só que acabou que com isso foi me seguindo esse apelido desde lá do finalzinho daquele ano até o terceiro ano. Teve até uma situação que a menina, ela falou ainda no meio da rua, tipo, fui cumprimentar, ela falou o apelido. Eu fiquei tipo assim. A minha irmã também não entendeu nada. E eu fiquei tipo assim, né? Falei, tudo bem. Deixei pra lá. E teve uma situação que uma vez tinha na escola Correio Elegante, nas festas juninas e tudo. Aí os meninos simplesmente pegaram aquele negócio, porque não mandava só pra namorado, também mandava pra amigo e tal. Mas aí eu pensei, né? Falei, recebi, que legal. Só que eu fiquei sem graça de ler na sala. Os meninos foram insistir pra eu poder ler lá embaixo. E tipo, no bilhetinho tinha o apelido. Eu fiquei chateada, só que eu não demonstrei pra ninguém. Não demonstrei tudo, deixei pra lá. E com isso, eu vejo assim, que a gente não deve ficar guardando só pra gente. Se você não gosta, né, que a pessoa brinque com você assim, você tem que simplesmente olhar a pessoa e conversar. Se você vê que não resolve, você tem que pegar e falar com alguém, né, ou uma autoridade maior, né, no caso a professora, ou uma diretora, ou seus pais, pra poder estar te dando o apoio que você precisa. Porque eu ali, a única pessoa que eu conversava era minha mãe. Então, tipo assim, eu acho assim que você tem que tá aberto a conversar com seus pais sobre isso. Bom, e além dessa situação que aconteceu, teve uma situação também que foi no final, né, bem na minha formatura, que eles, no terceiro ano, queriam colocar esse apelido atrás da blusa. Tipo assim, eu não queria. E eu falei que não queria. Eu comentei que minha mãe até falou que ia rasgar as luzes tudo, se acontecesse isso e tal. Só que eu falei, gente, eu não quero que isso aconteça. Em plena formatura aconteceu uma situação chata dessa. Nesse dia eles falaram que ia falar o apelido na hora que eu subisse no palco, né? E eu recordo que teve uma situação que eu tava dançando, fazendo a apresentação.
É, e também até nas aulas de educação física eu também procurava sempre estar apresentando algo gospel, né? Uma música. Sempre que tinha esses festivais de dança, a gente dançava música gospel. Até aconteceu, né, que uma menina, a professora pediu pra ficar no camarim, a menina ficou lá embaixo na plateia e gritou na hora que eu tava dançando. Só que eu, tipo, engoli seco, fiquei tranquila, terminei a dança e fingi que nada aconteceu. E no dia da formatura, eles queriam, na hora que eu subisse, eles iriam falar aquilo, sabe? Mesmo que eles pensavam que não me afetava, porque eu não demonstrava na escola, mas eu acho assim que os pais, eles devem falar para os seus filhos, explicar para eles que não é por causa de uma situação da pessoa, às vezes por uma deficiência, ou pelo fato da cor, ou pelo cabelo, que a criança deve, né, o adolescente deve estar ali menosprezando a outra, tá fazendo uma piadinha sem graça, porque às vezes a pessoa não demonstra ali. Mas em casa, a criança, ela se torna uma criança, um adolescente fechado, que não consegue se relacionar com as pessoas, e foi isso que aconteceu comigo. Eu, até hoje, né, tem horas que eu passo em frente a escolas, ou até mesmo na rua, eu não consigo passar perto de muitas pessoas juntas, porque na minha cabeça eu penso que eles vão estar zombando de mim, ou que eles vão falar alguma coisa, as pessoas cochichando outra coisa, eu cismo que tá falando de mim. Mas graças a Deus, Deus tá me libertando muito disso, porque eu, graças a Deus, mudei muito como pessoa, depois que eu saí da escola, porque eu vi que não era aquilo tudo, sabe? Quando, naquele momento ali da formatura, que eles falaram que ia falar, meu tio disse assim, falou com a minha mãe, falou assim, olha, se eles falarem alguma coisa, eu vou subir lá e vou falar no palco sobre essa situação. E eu não queria aquilo, de forma alguma eu queria aquilo pra mim, porque eu falei, gente, é minha formatura, eu não quero isso. Mas, graças a Deus, Deus tocou no coração deles lá, Deus não permitiu que eles falassem nada. Eu subi de cabeça erguida e falei, deixa falar, se falar, eu não tô nem aí. E eu acho que foi aquela decisão que eu tomei de não importar mais que me fez mudar, sabe? Que em vez de eu regredir, eu consegui caminhar para frente. Deus, ele me guardou desde o ventre da minha mãe, eu tenho fé disso. Porque se não fosse assim, eu não estaria aqui hoje, como eu já falei, que aconteceu comigo quando eu era bebezinha, que eu podia não estar aqui hoje. Então eu coloquei isso pra mim como uma pedra, só uma pedra no meio do caminho. E tem uma palavra que eles falam muito aí que, tipo, que você não deve importar com as pedras, você deve pegar essas pedras, juntar e fazer um castelo. E foi isso que eu fiz, sabe? Eu peguei essas pedras que eles jogavam em mim, tudo isso que aconteceu comigo, e não dei importância, sabe? Quando eu era mais nova eu dava muita importância, eu ficava muito chateada, chorava muito, mas hoje em dia eu não dou tanta importância, sabe? Se as pessoas falam do meu cabelo, eu não me importo. Se falam da minha cor, eu não me importo. Porque Deus me fez assim, sabe? E o que eu trago de lição para isso? Eu fico muito feliz pelo fato de Deus não ter permitido, sabe, de acontecer algo pior. Porque eu fico vendo tantas crianças, tantos adolescentes que se suicidam pelo fato de que às vezes não tem um ombro amigo para poder estar se expressando, sabe, para poder estar conversando. E eu sei que Deus me livrou disso, porque a angústia, né, o sentimento de tristeza é muito grande, ainda mais na vida dos de jovens, sabe? Porque no momento jovem que a gente quer se distrair, eu ainda sou jovem, mas eu falo quando eu era mais nova, quando eu era adolescente, era o momento que eu queria fazer amigos, que eu queria brincar com todo mundo, e eu não conseguia isso pelo fato de sofrer com essas tristezas, sabe? Não era para estar acontecendo, era para poder estar todo mundo feliz, brincando, só que muitos pensam que a felicidade deles é a tristeza do outro, sabe? E o que eu trago para vocês é, não se deixem abater pelo simples fato de alguém te zoar, de alguém colocar apelido em vocês, que vocês peguem isso e lá na frente vocês podem saber que vocês vão ser algo de bom na vida, que indiferente do que as pessoas pensam sobre você, você vai sim ter sucesso. Você vai sim achar alguém que realmente te ama, alguém que realmente gosta de você, indiferente dos seus defeitos, qualidades, sabe? Então, tipo assim, eu trago isso porque eu sim, eu acho não, eu tenho a certeza
que eu sou um milagre de Deus, porque o inimigo, né, lutou muitas vezes contra a minha vida, mas eu não abaixei a cabeça, eu fiquei chateada assim, não vou mentir, que eu falar que eu fiquei feliz com tudo que eles passaram. Mas hoje em dia eu fico sim feliz, porque muitas vezes alguém tá aí, né, vendo o vídeo agora, vai pensar assim, ah, Estela, mas você acredita tanto em Deus, por que Deus deixou você acontecer isso tudo com você? Bom, na Bíblia fala assim, que no mundo a gente teria aflições, mas Deus fala pra gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Por isso eu não desisti. Apesar de todas as dificuldades, apesar de ser uma pessoa muito sentimental, uma pessoa que ficou muito chateada, ficou muito entristecida, mas eu não deixei que isso me abatesse. Eu fui em frente e hoje eu tô aqui. Uma pessoa mudada, uma pessoa que consegue falar com as pessoas. Sou muito sentimental ainda, sou muito sensível, porém tudo que eu preciso falar eu falo, eu não abaixo a cabeça porque meu advogado, ele está sempre comigo e eu sei que ele nunca me desampara, nunca vai me desamparar, como até hoje ele não me desamparou. Sempre esteve comigo nos momentos mais difíceis e eu sei que a vitória é maior do que a luta. E por isso eu deixo aqui para vocês, né? Jovens, vocês, jovens, crianças, adolescentes, que passam por qualquer situação na escola, que passam por algum momento constrangedor, falem sim para os seus pais, para uma pessoa que possa te ajudar. E não fique com isso guardado. E saiba que lá na frente Deus tem algo melhor para vocês. E é isso que eu tenho para deixar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Fui. Não me esquecendo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, que me ajuda muito. Compartilhe com seus amigos, né? Se você sabe se tem alguém passando por essa situação, vocês compartilhem e não deixe se abater por essas coisas. Não se esqueça também de me seguir lá no meu Instagram e até a próxima. Fui!